Olá pessoal, meu nome é Amanda, estarei junto com a colega Odete apresentando um diagnóstico rural simplificado do município de Tramandaí. Nosso município é Tramandaí, com uma área territorial de 144 km², sendo que 60% de área territorial é zona rural. Breve histórico do município. Então, o povoado de Tramandaí, oficialmente, ele inicia em 26 de outubro de 1732, quando Manuel Gonçalves Ribeiro recebe a primeira sesmaria do governo do estado do Rio Grande do Sul, local chamado Paragem das Conchas. Tramandaí inicia às margens do rio, com ranchinhos de palha que os pequenos pescadores erguiam para a temporada de pesca. E mais pessoas vinham de Laguna para cá e começaram a se fixar no local, né, pela abundância do pescado. Também pequenos agricultores da região estabeleceram-se aqui como comerciantes, porque nessa época, em 1906, Tramandaí já era muito procurada como balneário. Havia aproximadamente 80 casas, 2 hotéis, e a economia passar a girar em torno da pesca e do veraneio. Melhorando a via de acesso ao litoral com a construção da estrada em 1979, a cidade começa a se desenvolver, recebendo grande impulso quando a Petrobras inaugura o TEDUT nessa região, em 1968. E em 24 de setembro de 1965, Tramandaí se emancipa do município de Osório. As características populacionais demográficas. Então, nós temos uma população de 54.387 habitantes, conforme o IBGE de 2022, e 1.008 habitantes na zona rural. A densidade demográfica é de 380 habitantes por quilômetros quadrados. As características da pirâmide etária, nós temos o maior número populacional, está na faixa de 0 a 59 anos de idade, a partir daí começa a reduzir gradativamente. Relação de participação de gênero na população, a partir da faixa etária de 15 aos 19 anos, o gênero feminino apresenta um percentual maior em relação ao gênero masculino. As características produtivas, nós temos o PIB municipal de 1.152.000.000, PIB per capita, conforme o IBGE de 2021, 23.072, valor inferior à média do estado, que é de 50.700. O IDH 0,719. Principal setor produtivo, no setor primário, nós temos a pesca artesanal e a pesca de bote, este em processo de regulamentação. Na agricultura empresarial, nós temos o cultivo do arroz, da soja e a silvicultura. A agricultura familiar, nós temos a produção da melancia, do aipim-melão, cultivo da grama. Apicultura, a pecuária, criação de gado de corte e ovelhas, produção de alto consumo hortifruti granjeiros e criação de animais de pequeno porte, como porcos, galinhas, patos, etc. O secundário, nós temos a construção civil, a agroindústria de processamento de pescados, nós temos 6 peixarias formais e alguns pescadores vendem o pescado na sua propriedade, produto in natura ou processado. Temos a usina de tratamento de madeira e fábricas de doce e artesanato. No setor terciário, nós temos o turismo, a rede hoteleira, comércio, hospitais, laboratórios, clínicas médicas. Principais tecnologias de produção, introdução de máquinas agrícolas e a internet. Temos a assistência técnica da Emater, o mesmo que dá assistência no município vizinho, o município de Imbé. Número de estabelecimentos agrícolas que acessou o crédito rural, nós temos 2 créditos, o Pronaf e o Pronamp. 69 estabelecimentos agrícolas acessam o Pronaf, média de 5 hectares, e o Pronamp, a agroempresarial. Um pescador acessou o Pronaf, mas ainda não foi liberado pelo Banco do Brasil, e o Pronamp, acessou esse crédito, mas está em andamento, isso no ano de 2024. O sexo da pessoa que dirige os estabelecimentos agrícolas. Os estabelecimentos agroempresariais são dirigidos pelos homens, na agricultura familiar é o casal. A média do número de pessoas ocupadas por estabelecimento agrícola são 2 pessoas. O casal de mais idade, os filhos já saíram de casa. Condição do produtor em relação ao estabelecimento agrícola. A pequena propriedade são proprietários. A agricultura familiar, o cultivo da grama, da pecuária de corte, da produção de alto consumo. Na maioria das grandes propriedades são arrendadas para a silvicultura, cultivo do arroz e da soja.
As características ambientais. Então, nós temos, o município de Tramandaí tem acesso à água potável na zona urbana e na zona rural nós temos a água de poço artesiano. Existem os fenômenos climáticos que ameaçam a realização das atividades, sim, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Na zona rural, em períodos de muita chuva, compromete a produção agrícola da soja, do arroz e a agricultura de subsistência. E na zona urbana, como a economia está voltada para o turismo e a construção civil, essas duas atividades ficam muito comprometidas com o inverno chuvoso. O tipo de vegetação no nosso município, nós temos várias espécies da flora nativa ou adaptáveis ao clima. Nós é dividido em frutíferas, ornamentais e mata nativa. As frutíferas nós temos abacateiro, abacaxizeiro, ameixas de cacho, bananeiras, bergamoteiras, laranjeiras, limoeiros. As ornamentações, azaleias, bananeiras de jardim, crótons, dracenas, girassóis. A mata nativa, nós temos a aroeira, mansa, canela, a caparoroca, figueira, figueirinha. Os principais tipos de solo do município, nós temos uma planície com cômoros e dunas, junto à costa marítima, lagoas de água salgada, doce ou salobra, com córregos e canais, e um lençol freático alto. Complementando, então, as questões ambientais do município de Tramandaí, nas pequenas propriedades rurais, ainda se pratica muito o uso dos adubos químicos, dos herbicidas, principalmente nas produções do aipim, da melancia, do melão. Nos casos da monocultura, que seria a soja e o arroz, já possui a rotação. E no ano de 2023, também se iniciou o sistema agroflorestal com a produção de horte totalmente orgânica. Também nessa região apresenta muitas propriedades com pinos, que faz a extração da resina, e o eucalipto, com a extração da madeira, então se torna inapropriado a utilização para outras culturas. Na produção da soja e do arroz, por exemplo, são usados muitos tipos de agrotóxicos. Então, isso contribui para problemas ambientais, como a poluição hídrica dos solos, o desmatamento, a desertificação, né, nas áreas dos pinos e dos eucaliptos e a perda da biodiversidade. Então, muitos desses problemas ambientais que vem acontecendo, a gente pode citar alguns fatores decorrentes disso, né? Que é a falha do plano diretor do município, a falta de fiscalização dos órgãos públicos, por exemplo, como o IBAMA, a PATRAN, até mesmo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? Porém, também se busca, né? Tentar minimizar essa poluição, esses problemas. O município busca também fazer a coleta seletiva, usar fontes de energia renovável, como a eólica e a solar, procurar que eles façam as rotações de cultura para não ser tão prejudicial ao solo, e também está sendo feito uma maior fiscalização das áreas de desmatamento ilegal, né? Então, a gente pode dizer que os agentes, como a Secretaria do Meio Ambiente, o IBAMA, a PATRAN, eles estão indo atrás e buscando minimizar esses problemas para que futuramente não se tornem muito maiores, né? Então, outros elementos também pertinentes, né, para o município, para os agricultores, por exemplo, é a visita dos agricultores a outras propriedades, a outras realidades, outras formas de manejo. Também a Emater, né, contribuir com a ajuda do Registro Geral das Atividades Pesqueiras, né, que é a função da colônia dos pescadores, a incentivar que isso se mantenha, que isso se registre, que seja legalmente, né, que não precise ter nenhum medo de vender seu peixe, vender seus produtos, enfim. Também ajuda menos burocracia, né, para o crédito rural, que hoje a gente tem esse conhecimento que o agricultor ele precisa desse auxílio, dessa ajuda, que isso cada vez mais tem que se desburocratizar, né, para que seja mais fácil o alcance do agricultor a essas linhas de crédito. A facilidade também, né, do pequeno produtor levar seu produto para a feira, né,
ter uma feira dentro do município que valorize a agricultura familiar, que valorize o pescado. Então, esses são outros elementos pertinentes, né, que o município ele ajuda o agricultor, o pescador, para que se desenvolva o meio rural. Então, pessoal, esse foi o nosso diagnóstico rural simplificado do município de Tramandaí. Eu e a colega Odete queremos deixar um agradecimento especial para o professor Wendy, para a professora Dani, por nos estimularem a buscar conhecimento, a buscar informações sobre os municípios da nossa região. Também quero deixar um agradecimento e um carinho especial pelos nossos tutores que estiveram conosco nesse semestre. E até logo!